Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um estudo do Evangelho. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro do ano de 2021, nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos para o capítulo 11, cujo título é Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Hoje nós vamos ver os itens 5 e 6. Dai a César o que é de César. Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como base o Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos de 15 a 22. Vou iniciar a leitura, então, com Mateus, capítulo 22. Miriam, boa noite, um abraço para você, para o Celso e para a Nina, viu? Bom ver você aqui. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, o versículo 15, começa o seguinte: Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Vamos entender o contexto, né? Por que eles saíram? Saíram de onde? Então, Jesus tinha falado, tinha contado a respeito da parábola do banquete de casamento, onde Jesus fala dos convidados, ele se referia ao povo hebreu, que se recusavam a participar de um banquete de casamento, que, alegoricamente, se recusavam a participar do reino dos céus. Os fariseus, então, se sentiram ofendidos e resolveram se vingar de Jesus. Os fariseus, eu já tinha falado em outras ocasiões, mas eles eram uma seita dentro do judaísmo, cuja principal característica era um rigor excessivo no cumprimento da lei. Eles queriam saber de cumprir regras. Quando não bastava a lei dada por Moisés, eles acrescentavam um tantão de regras, que era a diversão deles, era cumprir regras. Versículo 16. Então, assim, só retomando. Então, os fariseus ficaram mordidos porque Jesus tinha falado de maneira velada, mas tinha feito uma crítica ao comportamento deles, que eles só queriam cumprir as regras, né? Eles não entendiam que a religião é um caminho, esse caminho é para levar até Deus. Eles achavam que o caminho, que eram essas regras, eram mais importantes que o próprio Deus. E eles queriam destruir Jesus, porque onde já se viu alguém dizer que eles, tão perfeitos, tão puros, estavam equivocados. Então eles queriam pegar Jesus, armar uma cama de gato para Jesus. Versículo 16, olha o nível de maquinação deles. Cássio, boa noite, bem-vindo. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram. Então eles mandaram os discípulos dos fariseus. E quem eram esses herodianos? Na época de Jesus, na verdade antes do ano 63 antes de Cristo, até o século IV da nossa era cristã, a Palestina, essa região, foi dominada pelo Império Romano. E não era muito diferente de que quando Portugal dominava o Brasil. Eles queriam cobrar impostos, a finalidade de dominar outro povo era simplesmente obter vantagem financeira. Então, eles queriam cobrar o máximo de impostos possíveis. E quem cobrava esses impostos para o Império Romano eram os chamados publicanos, que eram judeus, que exerciam essa função de cobrança de impostos. E esses publicanos eram vistos como traíras. Por quê? Porque eles estavam explorando o povo judeu, em benefício do Império Romano, quem dominava
a região. E eles quase sempre eles extrapolavam. Era para cobrar, por exemplo, 100, qualquer coisa que era o dinheiro deles, eles cobravam 120, 150, 100 era para o Império Romano, o restante eles embolsavam. Eram da pá virada, por isso que eles eram mal vistos. No Evangelho a gente vai ver sempre referência aos publicanos como pessoas de má vida. Já eram mal vistos porque cobravam impostos do Império Romano, porque roubavam assim descaradamente, cobravam a mais. Então os fariseus mandaram os discípulos deles, os herodianos, que defendiam a dominação romana na Palestina. Mas como que alguém poderia defender, né, o domínio de um império no seu próprio país? É claro que eles tinham vantagem, então tinha um acordo assim: olha, vocês fariseus têm o domínio religioso, vocês mantêm o povo quietinho, sem causar confusão, e em troca disso nós mantemos vocês no poder. Tudo questão de interesse. Então tinha esses herodianos que eram favoráveis ao domínio do Império Romano sobre a Palestina. Então eles chegaram, né, com a maior cara de pau e disseram assim: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, tentando puxar o saco para amaciar, para amar a cama de gato. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Nossa, que discurso bonito, né? Seria lindo se fosse verdadeiro, mas não era nada disso que eles queriam. Versículo 17. Dize-nos, pois, aí começa a armadilha. Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? César era imperador de Roma, então eles armaram uma armadilha. É certo pagar os impostos para o Império Romano? Se Jesus dissesse que não, eles iam dedurar Jesus para o Império Romano. Ele está incitando a rebelião, e pegar Jesus e desaparecer com ele. Então, se ele dissesse que não, ele era rebelde perante o exército romano. Se ele dissesse que era certo pagar imposto, os religiosos iam cair de pau em cima dele, porque onde já se viu ele ser favorável ao domínio de um império estrangeiro na Palestina? Não tinha como sair dessa. Falou, agora a gente pegou o cara, vamos dar pegar ele no laço. Versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou. Jesus não era bobo, né? Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Jesus sabia que eles não estavam nem um pouco interessados no que Jesus tinha para ensinar. Eles não queriam saber, eles queriam armar para Jesus. Então Jesus disse o seguinte no versículo 19: mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Denário é a moeda na época que era referente ao salário de um dia de trabalho do trabalhador braçal. Ele disse, me mostra essa moedinha aí. Versículo 20. E ele lhes perguntou, pegou a moeda, de quem é esta imagem e esta inscrição? Uma moeda nossa, né? De uma carinha e uma inscrição lá. Versículo 21, eles responderam, de César. Responderam aí, tipo, esse cara é retardado? Claro que é de César. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele respondeu de uma maneira assim, fenomenal, fora do padrão. Versículo 22. Ao ouvirem isso,
eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se, meteram o rabo entre as pernas e saíram de fininho. Essa mesma história, essa mesma narrativa, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 20 a 26. Então já se tornou um dito proverbial dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Isso, traduzindo em miúdos, é o seguinte: nós devemos tratar da vida material sem nos esquecermos da vida espiritual. A nossa religiosidade, ela não é para ser exercida com dia e hora marcado. Por exemplo, o dia que nós vamos ao centro. Agora não vamos, né? Até voltar por causa da pandemia, mas não é só aquele horário que a gente vai no centro, não é só naquele momento que eu me dedico à religião. A religião deve pautar o meu caminho durante as 24 horas do dia. Aí eu vou estar dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A explicação do Evangelho segundo o Espiritismo no item 6 é o seguinte: a pergunta feita a Jesus, né, assim, se era certo pagar imposto ou não, era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles, um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia, sem o que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar tributo a César, não teria o menor sentido. Janaína, boa noite, bem-vinda. Então a gente precisa entender sempre nos relatos do Evangelho o contexto em onde aquela narrativa acontece, senão não tem sentido. A pergunta em si já era uma cilada e, conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. No item 7, nós vamos ver o seguinte: este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Jesus aproveita uma situação específica para dar um ensinamento geral, né? Ele não perde a chance de orientar, de mostrar o caminho. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade
bem como a todos os indivíduos. Um exemplo prático, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, nós devemos, sem dúvida, cuidarmos da nossa vida espiritual. Mas na nossa vida material, nós também temos obrigações no nosso dia a dia, de sermos bons cidadãos, de sermos cumpridores da lei, de exercermos os nossos deveres na nossa comunidade, de sermos um exemplo, porque se nós queremos seguir os ensinamentos de Jesus, nós precisamos não só nos ligarmos às nossas responsabilidades da vida espiritual, mas também às responsabilidades da vida material. Isso implica em cumprir as leis do local onde nós estamos, termos, cuidado em não infringirmos a lei, de agirmos de maneira correta e adequada. Se nós achamos que nós só vamos, não, eu vou ficar rezando, não vou fazer nada, não. Nós temos que ter um discernimento das nossas obrigações no mundo material e no mundo espiritual. Não adianta, por exemplo, eu faço minhas orações, jogo lixo na rua, não cuido do ambiente onde eu estou, tento violar as regras para que eu consiga alguma coisa em especial, em detrimento do direito dos outros, querendo ter privilégios. Eu não vou estar agindo de acordo com uma pessoa cristã, que é aquela que segue os ensinamentos de Jesus. Nós temos uma harmonia na nossa maneira de pensar, tanto no campo religioso como na vida civil. Aliás, não dá para separar uma coisa de outra. Eu tenho que levar a minha crença, a minha diretriz para todos os aspectos da minha vida. Não adianta eu ir no centro, fazer carinha de coitadinha, olha como eu sou boazinha, e dentro de casa uma pessoa insuportável, que não tem o menor respeito pelos que estão em volta. É tudo uma coisa só. É isso que Jesus nos mostrava, uma coerência em seu comportamento. Quer ele estivesse no aspecto privado, dentro de uma casa, entre familiares, quer ele estivesse frente a uma multidão, ele era guiado sempre pelo mesmo pensamento de servir a Deus, de seguir as orientações que Deus tinha trazido para ele. Então esse é o ensinamento, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós temos a nossa responsabilidade social, civil, nós temos que ter esse entendimento. Aí a gente está, de fato, pelo menos buscando, Se não conseguimos em plenitude, porque realmente a nossa capacidade evolutiva não chega a tanto, mas se nós não conseguimos colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou, pelo menos nós temos que ter consciência e buscar sempre um caminho cada vez melhor. Eu vou pedir a vocês, compartilhem sempre esse vídeo. Por quê? Porque aqui se busca divulgar a mensagem de Jesus. Boa noite, Marisa. À luz do Espiritismo, ou seja, segundo os ensinamentos do Espiritismo. E nesse mundo tão tumultuado, tão perturbado, que a gente consiga lançar um raiozinho de sol para iluminar o caminho das pessoas, é o que basta para que a escuridão se dissipe.
Boa noite, até a próxima terça-feira, se Jesus assim o permitir. Boa noite, Marilande. Fica com Deus, minha querida.